Boa noite, veja no Brasil TV desta sexta-feira, 1º de abril, um touro invade as ruas de Itapipoca, no Ceará, causa pânico e é morto. E uma onça invade a cozinha de uma casa no interior de São Paulo. A queda de um avião no Mato Grosso mata 4 pessoas. 4 estudantes são presos por causarem queimaduras em calouros na Universidade Federal do Paraná. Cai o número de doações em Salvador por causa do aumento no preço dos pãezinhos. E o café da manhã está tão caro que tem gente trocando o leite por refresco e pão salgado. Consumidores antecipam a compra de peixe da Semana Santa antes que os preços aumentem. E veja também a alegria de portadores de síndrome de Down que fizeram um desfile no Recife. É agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV com as imagens de um touro que provocou correria e pânico hoje cedo no centro de Itapipoca, cidade a 100 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Olha só a confusão. Meu Deus do céu, tá atacando o pobre do homem ali da moto. Derrubou 2 motos ali, atacou o homem da popicinha ali. Vamos amarrar ele no poste agora, ó. Amarrar ele no poste. Estão conseguindo pegar o bicho aqui, ó, negado, ó. Conseguiram pegar o bicho aqui, ó. Os bombeiros foram chamados, mas já encontraram o touro morto. A Sociedade Protetora Animal diz que quem mata animais pode responder por crime. Mas as testemunhas disseram que o touro chegou a ferir as pessoas. A polícia está investigando o que aconteceu e de onde esse animal surgiu. Em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, foi uma onça parda que invadiu uma casa. A onça foi encontrada na cozinha, debaixo da churrasqueira. Imagina só você. A Polícia Ambiental e os bombeiros fizeram um resgate usando uma caixa de madeira e não foi preciso sedar o animal. A onça foi solta numa área de vegetação nativa, longe da cidade. 4 pessoas morreram na queda de um avião na área de mata de Primavera do Leste, município a 240 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. O Emerson Miranda é quem tem os detalhes. Testemunhas disseram que ouviram um forte barulho por volta das 9 horas da noite de ontem, horário local de Mato Grosso. O avião caiu em uma região de mata, de difícil acesso. A região fica próxima a uma rodovia estadual. Quando os bombeiros chegaram ao local, todos os ocupantes já estavam mortos. A situação de aeronavegabilidade do avião estava normal. Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, morreram o piloto Dan Arlan Martins, de 27 anos, o produtor rural Juvenal Entringer, de 63 anos, e os filhos dele, Guilherme e Lucas Entringer, de 33 e 32 anos. O avião pertence a Jorge Francisco Mira. Ainda não se sabe se a aeronave estava fazendo transporte por aluguel. Nós tentamos falar com o dono da aeronave, mas não conseguimos contato. A aeronáutica vai investigar as causas do acidente. Emerson Miranda, para o Brasil TV. 4 universitários foram presos depois de causar queimaduras em calouros na Universidade Federal do Paraná durante um trote. Eles podem ser expulsos. Os estudantes agredidos passaram por exames hoje no Instituto Médico Legal de Toledo, no oeste do Paraná. Os laudos vão compor a investigação contra os 4 universitários presos ontem. Eles são suspeitos de terem causado queimaduras em calouros do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. O trote foi na quarta-feira, no campus da cidade de Palotina. Os estudantes foram levados para um terreno ao lado da universidade. Segundo os calouros, os veteranos jogaram um líquido que é desinfetante e germicida no corpo deles. Eu achei que fosse um menino que ia jogar água, né? Porque eles estavam aplicando em grupo o trote. Eu comecei a gritar, porque estava doendo muito, ardia muito. Eu falei, gente, tá queimando, tá queimando. 25 estudantes foram parar no hospital com queimaduras de 1º e 2º graus. O colega que gritava, ela gritava de dor, os gritos dela, gente, de outro mundo, assim. A Polícia Civil informou que já teve acesso aos vídeos do trote e que eles vão ajudar nas investigações. As imagens foram encontradas no celular de um dos 4 estudantes presos. Eles têm idade entre 21 e 23 anos. Pode responder por lesões corporais graves, né, dolosa, né,
e constrangimento ilegal e até tortura, que se for constatado no inquérito que eles foram obrigados a ir para aquele local, pode caracterizar inclusive cárcere privado. A Universidade Federal do Paraná disse que vai apurar rigorosamente o caso para que isso não volte a acontecer e que os estudantes que aplicaram o trote podem ser expulsos. A indignação da universidade é imensa porque temos trabalhado continuamente ao longo dos últimos anos para que haja tolerância zero com relação a esse tipo de situação na recepção dos nossos estudantes. A polícia investiga um roubo a banco que foge do padrão em São Paulo. Os bandidos fingiram que eram vigilantes, entraram sem dificuldade e ainda tinham a senha do cofre. A agência bancária fica na Avenida Doutor Gastão Vidigal. O prédio, bem em frente à CEAGESP, é todo cercado por grades. Mesmo assim, os ladrões não tiveram dificuldade. Os investigadores já sabem que os ladrões entraram disfarçados de vigilantes. Eles chegaram em um carro branco, que tinha o adesivo de uma empresa de transportes de valores. Esses carros são usados para abastecer caixas eletrônicos. Ninguém percebeu que eram ladrões que se passavam por seguranças. E eles nem precisaram usar as armas, porque tinham a senha do cofre. A ação foi na terça-feira. Policiais dizem que os bandidos levaram mais de R$1 milhão. O caso está no DEIC, o Departamento de Investigações Criminais, e foi registrado como furto. O Banco Bradesco diz que não vai comentar o caso. E no Rio, 2 homens foram presos por um roubo a um turista no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A vítima nem tinha saído do carro quando foi atacada. As câmeras de segurança do aeroporto registram a chegada da vítima ontem, no início da tarde. Ela está nesse táxi que para atrás de uma Fiorino branca. Em seguida, 2 ladrões chegam numa moto, encostam no terminal e se preparam para assaltar. Wesley Rodrigues da Silva, de camisa rosa, desce da moto, se aproxima do táxi, espera o passageiro descer do carro. Enquanto isso, Tiago Macedo de Oliveira, que pilota a moto, dá cobertura à ação. A dupla disfarça e ganha tempo. Antes que a vítima desembarque, Wesley saca a arma e arranca a bolsa que está com o passageiro. A ação é rápida. O bandido sobe na garupa da moto e a dupla foge. Desolada, a vítima vai embora. A polícia conseguiu prender ontem em Três Rios o piloto da moto, Tiago Macedo, e Alessandro Marques, que também dava cobertura ao assalto, nesse Palio cinza que estava no aeroporto. A Polícia Civil também conseguiu identificar os outros 2 integrantes da quadrilha. Todos são de Minas Gerais e estão indiciados por roubo qualificado. A pena pode chegar a mais de 10 anos de prisão. Tá frio aí? Uma queda drástica de temperatura surpreendeu os moradores de Rio Branco, no Acre. O André Amaral é quem conta pra gente. Rio Branco amanheceu nesta sexta-feira com 17 graus. Esta queda brusca na temperatura, que é conhecida como friagem aqui no Acre, foi antecedida de uma chuva que iniciou na quinta-feira. Para se ter uma ideia, na quinta-feira, ontem, 31 de março, os termômetros chegaram a marcar 32 graus. E segundo as previsões do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, a tendência é que esta frente fria, que é a primeira de 2022 aqui no estado, perdure durante todo o fim de semana. O estado de calamidade pública decretado em Belo Horizonte por causa da pandemia acabou ontem e não foi renovado. É que 90% dos moradores tomaram as 2 doses da vacina. Mas como a pandemia ainda não acabou, um novo decreto publicado hoje reforça a necessidade do uso de máscaras em ambientes fechados. Cidade deserta, comércio fechado, hospitais lotados. A vacinação estava só começando. Março do ano passado, o retrato da calamidade em BH. A redução da mobilidade social reduz a circulação do vírus. Se essas medidas não forem tomadas, um cenário que já é caótico, trágico, de guerra, se tornará ainda pior. Hoje a notícia é outra. O coronavírus continua a circular, mas já dá para respirar um pouco aliviado, até sem máscara em locais abertos. A situação da pandemia em BH não é mais de caos. Depois de 2 anos, terminou ontem a vigência do decreto que determinava estado de calamidade pública na capital e permitia que a prefeitura adotasse ações emergenciais no combate à Covid com menos burocracia.
Isso foi possível por causa da melhora dos indicadores e do avanço da vacinação na cidade, onde mais de 90% da população estão protegidos com 2 doses e quase 70% com a dose de reforço. Realmente, se se compara a situação hoje, epidemiológica hoje, com março do ano passado, por exemplo, completamente adversa. Hoje estamos numa situação muito melhor em relação ao ano passado. E hoje nós temos as vacinas. A população de Belo Horizonte aderiu à campanha de vacina. O Comitê de Enfrentamento à Covid em BH também encerrou os trabalhos, que passam a ser assumidos pela equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do município. Mas que fique claro, a pandemia não acabou. É como se a cidade fosse um paciente que tivesse saído do CTI e fosse transferido para a enfermaria, que ainda requer cuidado. Por isso, um novo decreto foi publicado hoje. Segundo o documento, permanecem válidas as portarias vigentes sobre protocolos de vigilância em saúde para funcionamento dos estabelecimentos no âmbito do Poder Executivo durante a pandemia da Covid. O decreto também reforça a necessidade das medidas de prevenção, como o uso da máscara em locais fechados, o distanciamento social e a limpeza frequente das mãos. Ainda é muito alta a nossa taxa de incidência. Nós temos que diminuir a circulação viral, proteger os mais vulneráveis, e assim nós vamos evitar o surgimento de novas variantes. O aumento do preço do pãozinho está afetando a solidariedade em Salvador, na Bahia. O número de doações para quem precisa está 5 vezes menor do que era antes. É na igreja de Santo Antônio, além do Carmo, que o pão vale mais do que qualquer outro alimento para quem não pode pagar. O que a gente come lá em casa é o último que eu pego daqui, que eu não tenho dinheiro para poder comprar. Seu Carlos também passou a frequentar a igreja toda terça-feira. Começou a fazer isso depois que perdeu o emprego e uma renda fixa. Antigamente eu comprava, mas agora não, porque pão está caro. Doar o pão a quem tem fome faz parte das obrigações católicas para quem é devoto de Santo Antônio. Gente como o seu Antônio José. Ele faz isso desde os 15 anos de idade e pretende organizar o orçamento, mesmo nessa fase de alta de preços, para continuar sendo solidário. Eu já boto no meu orçamento a parte de Santo Antônio. Ele me ajuda e eu distribuo o pão para os pobres deles. Mas nem todos os devotos estão conseguindo manter a tradição de distribuir o pão na porta da igreja. Caiu muito, 90%. Nós distribuíamos todas as terças-feiras entre 5 e 6 mil pães, não está chegando a 500 pães. Um prejuízo, não para nós, assim, eu como padre, mas para os pobres que vêm toda terça-feira buscar esse pão e muitos levam para passar a semana toda. Só o pãozinho não. O café e o leite também estão mais caros e já tem gente trocando o tradicional café da manhã por salgado com refresco, que até sai mais barato, mas não é nada saudável. Muita gente gosta de ir cedo à padaria comprar o pãozinho francês para o café da manhã. Em Ceilândia, o quilo nessa daqui sai a R$ 15,99. O Limírio todo dia compra 8 pães e não pode reduzir a quantidade porque senão alguém fica sem comer. Ele pagou pouco mais de R$ 6, mas ainda tinha o pó do café. No início do ano você encontrava café de R$ 7 a R$ 9. Hoje você não encontra nenhum café menos de R$ 12. Agora se continuar assim vai chegar um ponto que não vai ter mais, viu? O café salgou, o leite também. A Maria gastou num pingado pequeno R$ 3. Hoje ela ia comer 5 mini pães de queijo, saía mais em conta. Pagou ao todo R$ 5,27. Vou comer uma tapioca, comer mais alguma coisinha assim, um pingado maior, no caso, eu vou gastar uns R$ 8. O custo de vida está muito caro. Em um ano, o preço do café subiu 75%, segundo o IBGE. O leite aumentou mais de 8% e o pão francês, 4%. Quem quiser uma tapioca precisa apertar mais o bolso. A pura, sem nada, nem manteiga, custa R$ 2,50. Já com queijo e presunto, R$ 8. E esse economista afirma que os preços vão continuar subindo. Podemos esperar a continuidade dessas altas, principalmente nos itens da cesta de café da manhã, uma vez que ainda persiste o conflito entre Rússia e Ucrânia, o que encarece insumos, fertilizantes
e o preço do barril do petróleo. Nessa padaria do Sol Nascente, o Samuel tem feito o máximo para segurar o preço do cafezinho e do pão. O quilo custa R$ 10,99. Ele disse que se aumentar, ninguém compra e perde a clientela. A inflação tem disparado, os produtos têm aumentado e a gente vê também a situação de cada um, né, do nosso próximo, né? Com o preço do cafezinho da manhã nas alturas, tem muita gente trocando o pão francês e o cafezinho pelo suco e também por um salgado. Pelo menos aqui no Sol Nascente. Eu gasto com um salgado frito e o suquinho R$ 2,50. E a procura nessa lanchonete é grande. São pelo menos 300 atendimentos por dia. O Marlon, que mora em Águas Lindas e trabalha ali do lado, é um dos clientes. Eu prefiro fazer um lanche de um salgado, um suco, porque na padaria não está tão em conta as coisas igual aqui. E aí também os consumidores estão antecipando as compras da Semana Santa antes que o preço do pescado também suba. Seu Rones ficou surpreso com a variedade da seção de pescados. Confesso que nem eu sabia que tinha esse tanto de variedade aqui de peixe para a gente poder comprar, né? Tá razoável o preço aqui, tá bem acessível mesmo. O gigante da Amazônia, o pirarucu, chama a atenção na mesa dos peixes frescos dessa rede de atacado. Mas o camarão, por pouco mais de R$ 22,00 o quilo. Ou a tilápia, já tratada e fresca, saindo por pouco mais de R$ 18,00, está atraindo os consumidores. Na Semana Santa eles vai lá para cima o preço, né? Aí tem que comprar antecipado. O gerente diz que para essa época do ano, o volume de estoque é sempre maior, para tentar garantir que os preços, depois do retorno da inflação ao país, não subam demais perto da Sexta-feira Santa. Nós contamos com os nossos parceiros, fornecedores, que nos atendem semanalmente, só que o pedido é muito maior, né, porque o consumo ele aumenta significativamente, principalmente do bacalhau, que é o carro-chefe nesse momento. Para o período, uma gôndola inteira dedicada só ao bacalhau em suas mais variadas apresentações. O bom é que ao invés de subir, o preço do bacalhau em lasca salgado caiu de R$ 67 para R$ 50,00 o quilo. O bacalhau é o carro-chefe das receitas da Semana Santa. Isso todo mundo sabe, é tradição. Mas aqui nesse outro supermercado, a aposta da gerência está sendo nos peixes de água doce, como a tilápia, por exemplo. O consumo aqui na região é muito forte do peixe de tilápia, devido a ele ter realmente bastante proteína, ter poucas espinhas, então ele realmente caiu no gosto da população do Vale, né? Por aqui, a tilápia tratada e inteira está saindo por R$ 18,49. Seu José Luiz já começou a pesquisa para o cardápio da família para garantir o peixe na mesa mais em conta. Na época da Semana Santa, a gente tem que ficar de olho, porque as coisas sobem muito, tá entendendo? As coisas é um absurdo. Então, às vezes, a gente deixa de comer o pescado. Veja depois do intervalo, o setor de turismo recupera o fôlego, está otimista com a retomada dos pacotes de viagens pelo Brasil. E um desfile muito especial com portadores de síndrome de Down lá no Recife. Estamos de volta com o avanço da vacinação e a retomada das atividades. O turismo vem dando sinais de recuperação no Brasil. Todo ano, Felipe desbrava pelo menos um destino e está sempre planejando a próxima viagem. Mas com a chegada da pandemia, assim como milhares de brasileiros, o motorista de aplicativo teve que pisar no freio e se resguardar. Tive que dar um tempo, né? Quando na pandemia não podia estar arriscando muito. Tinha que se resguardar o máximo possível para não botar nem minha vida em risco, né, de outras pessoas. O setor de turismo deixou de faturar quase 110 bilhões na pandemia. Na empresa de Everton, foram meses de retração nos períodos mais críticos. A agência fazia até 60 excursões em grupo por ano. Em 2020, foram só 10 viagens. Mas ano passado, o turismo interno voltou a deslanchar. Movido pelo avanço da vacinação contra a Covid, adoção de protocolos sanitários e a retomada da confiança dos turistas.
Em 2021, né, do ano passado para cá, a gente observou uma melhoria muito significativa, as pessoas realmente voltaram a viajar, atingimos em 2021 o mesmo patamar pré-pandemia, né, quase o mesmo, né, eu diria que bem próximo. E agora a perspectiva é que nesse ano de 2022, né, se não tivermos mais nenhum decreto, nenhum lockdown, a gente consiga igualar o mesmo índice de 2019 e quem sabe até superá-lo. De acordo com o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, o turismo nacional faturou 152,4 bilhões em 2021, um crescimento de 12% em relação a 2020. Com as 2 doses da vacina, Felipe voltou a pegar a estrada, uma viagem entre amigos para Porto Seguro, na Bahia. Em Porto Seguro, gostei muito das festas, muito de tudo praticamente, é uma viagem perfeita. Sinais de recuperação também no enoturismo, uma viagem que leva o turista a mergulhar na cultura do vinho e desfrutar de belas paisagens em vinícolas e nas águas do Velho Chico. Aqui no Vale do São Francisco, um passeio faz o roteiro entre Pernambuco e Bahia há 10 anos. O atrativo desse passeio é termos justamente uva e vinho no nosso sertão, né? Então o turista que está acostumado a visitar uma vinícola no Chile, na Argentina, na França, enfim, em outros países, ficam surpresos. Esse segmento também foi afetado pela pandemia. O número de passageiros, que chegava a 2.000 por mês em boas temporadas, caiu para 800. Mas desde o ano passado, o turismo que preza por passeios ao ar livre, contato com a natureza e paisagens exuberantes retomou o fôlego. Em 2021, essa melhora começou a acontecer justamente nos meses de outubro, novembro e dezembro. E o que se espera para este ano é que os índices pré-pandemia sejam alcançados ou até superados nas férias, feriadões e a cada fim de semana. A demanda ela está vindo, né? O pessoal quer viajar e uma coisa marcante que ficou foi justamente as medidas de proteção relacionadas ao coronavírus, né? O pessoal se preocupa com os protocolos, mas o desejo de viajar existe e está sendo posto novamente à mesa agora nessa retomada. Fiscais vistoriam os cânions de Capitólio que foram reabertos para visitação. Agora as inspeções geológicas passaram a ser diárias. Logo na entrada dos cânions, uma equipe da prefeitura faz a fiscalização. Os visitantes passam por uma triagem e agentes da Marinha conferem se o termo de ciência do risco está assinado. Entre as novas medidas de segurança também está a obrigatoriedade do uso de capacetes e de coletes salva-vidas durante o passeio. Só é permitida a entrada de uma embarcação por vez. Os barcos não podem parar para que o visitante tire fotos ou mergulhe e é preciso respeitar a distância de segurança marcada por boias. A área vai passar por avaliações geológicas diárias. Por enquanto, em dias de chuva, a entrada fica suspensa. De acordo com a Prefeitura de Capitólio, a liberação segue as recomendações apresentadas pelos estudos geológicos e também pela Polícia Civil por meio de inquérito. As investigações concluíram que o acidente foi provocado por um desastre natural. Para encerrar, a gente mostra que pessoas que têm síndrome de Down participaram de um desfile no Recife, mostrando a importância da palavra inclusão. Nos bastidores, a Amanda, bailarina clássica, ensaia os passos que vão abrir uma apresentação pra lá de especial. Adolescentes e jovens com síndrome de Down e deficiência cognitiva e intelectual organizaram um desfile de moda. Tá preparada para ir para a passarela? Tô. Você tá nervoso para entrar na passarela pela primeira vez? Ou não? Não, tô calmo. Alguns até sonham em viver das passarelas, mas o que eles querem mesmo é ter oportunidade para mostrar que são capazes. É minha primeira vez no desfile e tô amando tudo isso. Os modelos estreantes fazem parte do Clube dos Girassóis, que promove atividades o ano inteiro para superar as barreiras da exclusão. O desfile é alegre, surpreendente. Nessas oportunidades a gente consegue identificar as habilidades de cada um dos jovens e nessa mesma medida tem a abertura do mercado de trabalho. E para além disso,
tem a questão da valorização pessoal de cada um deles. O Brasil TV fica por aqui, vou tirar algumas semanas de férias, a gente se vê na volta. Para você, boa noite e bom fim de semana.